Estes dias, o mundo voltou a recordar o pontificado de Bento XVI. O Papa que nos visitou em 2010, que governou a Igreja durante 8 anos e que trabalhou por apresentar ao mundo uma fé que a Igreja conjuga com a razão num diálogo sempre renovado. O intelectual, o pastor, o guardião da fé, foram muitos os adjetivos e as tentativas de caracterizar este homem sempre acolhido nos círculos da cultura, com um pensamento sólido e uma teologia luminosa. Esta semana, Francisco chamou-lhe um mestre da catequese, um pastor que não era o centro, mas uma atitude de serviço. Il suo pensiero acuto e garbato non è stato autoreferenziale, ma ecclesiale, perché sempre ha voluto accompagnarci all'incontro con Gesù. Gesù, il crocifisso risorto, il vivente e il Signore, è stata la meta a cui Papa Benedetto ci ha condotto, prendendoci per mano. 10 anos como o Papa emérito revelaram um Bento XVI discreto e recolhido no silêncio do mosteiro Mater Ecclesia. Foi aí que viveu, rodeado por um pequeno grupo, a sua família próxima, aquela que por ele rezou e dele se despediu, manhã cedo, antes do seu corpo deixar este lugar de recolhimento que habitou no final da sua vida. Chegou à Basílica Vaticana num cortejo discreto e simples. Ao romper do dia, o seu corpo deixou o mosteiro Mater Ecclesia. Na proximidade daqueles que com ele privaram, nestes 10 anos de vida emérita, o corpo de Bento XVI atravessou em silêncio os jardins do Vaticano. Este é o capítulo final de uma história que é inédita, efetivamente, que se abriu a 11 de fevereiro de 2013, quando Bento XVI fez o anúncio da decisão de renunciar ao pontificado. Esta convivência entre o Papa emérito e o Papa reinante, para simplificar, foi uma convivência longa, até eventualmente mais longa do que se esperaria no início, que chega agora ao fim com o falecimento do Papa Bento XVI. Portanto, temos este momento que é quase insólito no funeral do Papa emérito ser presidido não pelo decano do Colégio Cardealício, como tem sido habitual nos últimos séculos, mas pelo Papa, pelo seu sucessor, e isso tudo feito naquilo que eu penso que era um pedido explícito, não só de simplicidade, como sabemos de Bento XVI, mas também um pedido que ele deixou no final do seu pontificado, que era de serenidade. Ele tinha noção da inovação que o seu gesto de renúncia implicava na história da Igreja Católica, mas também deixou, antes de despedir-se das comunidades católicas, nos seus encontros com os peregrinos, esta mensagem de serenidade. Um Papa que soube entender o seu momento, as suas capacidades e o que era importante para a Igreja. Isso deriva desta condição de Papa emérito, de efetivamente haver uma série de rituais que estão previstos que não se aplicam a um Papa não reinante e, portanto, permitiu que, de certa forma, tivéssemos uma imagem que eu acho que vai ser muito marcante para o futuro, de ver um Papa emérito, mas um Papa que faleceu e que sai da sua casa, por assim dizer, e não propriamente dos espaços do Palácio Apostólico, e que sai da sua casa acompanhado por aquilo que era a sua família mais próxima, num momento mais privado, de luto mais íntimo, e isso também mostra um lado humano que marcou muito o percurso do Papa Bento XVI, que talvez não fosse o lado mais conhecido, até porque ele efetivamente era alguém que tinha essa timidez natural e que, sobretudo nestes anos de retiro, por assim dizer, deste pontificado de silêncio que se iniciou após a sua renúncia, são a marca mais evidente do serviço que ele quis prestar à Igreja Católica, também nesta simplicidade, insisto, neste recato. De uma humildade atenta, que queria aprender a realidade que o circundava, as pessoas, os acontecimentos. Bento XVI marca a história contemporânea da Igreja
com o gesto inesperado da sua resignação. Com ela, inaugura um estilo novo de pontificado. Foi o Papa que percebeu e quis dar à Igreja um outro estilo de ser Papa e dizer que se é verdade que esta é uma missão que tem a ver com a ligação com Deus, com o Espírito que guia a Igreja, e isso é o que nós todos fazemos, mas é também algo que tem a ver connosco próprios, e cada um de nós, daquilo que pode ou não pode fazer dentro da Igreja. Essa maneira de pensar e de ver que noutro poderia ser questionado, sem dúvida que com a perspectiva eclesial e teológica que ele tinha, deu consistência a este modo de entender o serviço não só do Papa, mas todos os serviços dentro da Igreja. Para o Patriarca de Lisboa, uma boa forma de revisitar Bento XVI é através dos textos que nos deixou. E ganharemos muito com isso, porque são de uma clareza extraordinária, quer essas 3 encíclicas nucleares acerca das virtudes teologais, a primeira sobre a caridade, a segunda sobre a esperança, e a terceira, que já é escrita e subscrita também pelo Papa Francisco, acerca da fé, quer depois as várias intervenções dele, são de uma clareza tão meridiana, tão solar, que nos fazem muito bem para percebermos o que é o essencial da mensagem cristã. Em 2010, Bento XVI visitou Portugal durante 4 dias que o levaram a Lisboa, Fátima e Porto. O nosso país descobriu nessa ocasião um Papa humilde e afetuoso, um Papa próximo. Na missa que, na sede de Lisboa, agora evocava o Papa Emérito, muitos manifestaram a marca que este pastor deixou nas suas vidas e a forma como a visita deste Papa a Portugal as marcaria para sempre. Como o então jovem diácono que proclamou o Evangelho na missa do Terreiro do Paço. Foi de facto um momento muito grande e muito importante. Grande para mim, para toda a Igreja, para Portugal, mas para mim, pessoalmente, pela experiência de ter sido escolhido para fazer a proclamação do Evangelho naquele dia. Recordo naquele momento, olhava para a frente, mas não via nada à minha frente, estava muito concentrado naquilo que era a proclamação da palavra e foi de facto um momento que não esqueço. Recordo um momento com grande carinho que foi a saída do Papa do avião. A minha escola estava a cantar e eu também estava a cantar e foi muito bonito porque foi assim uma grande emoção, ou seja, nós estávamos lá todos assim um bocadinho incrédulos sequer de termos recebido aquele convite, porque foram só uns poucos que foram selecionados, portanto foi mesmo assim a providência que nos fez estar ali, àquele grupo em específico, a participar naquele momento. E o Papa saiu do avião e com a sua simpatia e o seu carinho cumprimenta o coro e diz assim, faz assim um olhar como quem diz obrigada por estarem aqui. Era uma música especialmente escrita para esse encontro, por isso também foi bonito. Então foi logo aquele momento do encontro frente a frente com o Papa, a pessoa sentir, uau, realmente isto é muito maior, a Igreja é muito maior do que só eu no meu mundo, só eu na minha casa. Uma marca nesses dias foram os jovens e a iniciativa Eu Acredito. Uma onda azul encheu o Terreiro do Paço e à noite uma serenata junto à Anunciatura obrigou o Papa a ir mais tarde para a cama. Acho que ninguém ficou indiferente àquela onda azul que estava no Terreiro do Paço, na missa com o Papa Bento, e que depois se acompanhou também ao longo das outras celebrações em Fátima e no Porto. Mas penso que até previamente à própria estadia do Papa cá em Lisboa, cá em Portugal, os jovens foram-se preparando para aquela visita, esperavam o encontro com o Papa Bento, e acho que isso foi muito significativo, até depois a própria forma como os jovens se juntaram e foram à Anunciatura à noite, uma serenata ao Papa que marcou todos os jovens, naquela altura há 12 anos, que ficaram muito tocados e muito sensibilizados pela presença, pela simplicidade do Papa Bento e daquelas palavras que nos deixou na Anunciatura, de que agradecia muito o empenhamento dos jovens na vida da Igreja de Portugal, e penso que esta marca do Eu Acredito não ficou só naquela altura, mas foi marcando também muitos jovens ao longo destes anos, também na visita do Papa Francisco a Portugal, e hoje neste dia também queremos associar todos os jovens, alguns hoje menos jovens,
como um sentimento de gratidão por todo o ministério do Papa Bento, e neste momento estamos juntos também a rezar por ele. Estive com ele em Fátima. Lembro-me que aquele 13 de maio coincidia com a quinta-feira da Ascensão, que na minha terra é feriado municipal, por isso a minha mãe pegou em mim e em 2 primos e fomos à aventura a Fátima. Lembro-me da atmosfera do entusiasmo que havia à volta do Papa. Lembro-me que até aí, eu tinha 7 anos quando faleceu João Paulo II, o Papa propriamente dito era João Paulo II, a partir daí o Papa passou a ser Bento XVI. E nele eu destacaria um grande amor à verdade que no fundo é Jesus Cristo. Não há que ter medo da verdade, venha ela de onde vier, se é o que Deus quer, é o melhor que virá. E que ele foi consequente com isso até ao fim e que agora descansei em paz. O Papa fazia discursos muito racionais que ajudam muito, ou seja, o mundo de hoje em dia confronta-nos muito, faz parecer às vezes que ser católico é ter uma espécie de superstição, e ler o Papa Bento XVI, especialmente na introdução ao cristianismo e no espírito da liturgia, faz ao homem perceber que tem todo o sentido e que é completamente razoável acreditar em Deus. Para a juventude é uma figura muito especial. Recebeu o legado do Papa João Paulo II, o fundador das Jornadas Mundiais da Juventude, e iniciou o seu pontificado fazendo uma referência à célebre mensagem do Papa João Paulo II: não tenhais medo, abri e escancarai as portas do coração a Cristo, acrescentando que o aderir a Cristo, o acolher Cristo no coração, aos jovens, não os limita a nada, não lhes retira nada, pelo contrário, enchia plenamente o coração de cada um. Dom Américo Aguiar também recorda a passagem de Bento XVI por Portugal, uma deslocação apostólica que concluiu na cidade do Porto. E no Porto não esqueço as suas palavras na sua homilia, quando dizia: a Igreja não impõe, a Igreja propõe, e nós somos convidados a dar testemunho das razões da nossa fé, a dar testemunho da nossa fé em Cristo vivo. E voltamos à Jornada Mundial da Juventude, como diz o Papa Francisco, é um encontro com Cristo vivo. Temos muitas graças a dar a Deus pelo Papa Bento XVI e estou convencido que quando a história fizer o seu caminho, ganhará um lugar muito especial naquilo que são os sucessores de Pedro. E da sua passagem pela cidade invicta, Dom Manuel Clemente guarda uma lembrança especial. A Câmara Municipal teve a simpatia de oferecer ao Papa Bento XVI aquela cadeira e este banquinho para descansar as pernas depois do almoço, e ele gostou tanto disto que lhe foi oferecido que até levou para Roma, mas quando eu depois regressei a Lisboa tiveram a amabilidade de me oferecer uma réplica, está aqui, ainda aí com o brasão dele, é uma lembrança da sua presença entre nós. Mas de Bento XVI ficará sempre a sua estatura intelectual, o homem de pensamento, o teólogo, dimensões que potenciam também a sua missão de pastor. Um Papa que se impôs já pela sua cultura teológica, sobretudo pelo diálogo que ele sempre procurou com a cultura da modernidade para ser capaz de transmitir a fé ao mundo de hoje. Basta ver o diálogo que ele estabeleceu depois, ou continuou com o islamismo, com o judaísmo, com os não crentes, por exemplo, com o chamado átrio dos gentios, que eram os não crentes, a que ele dava um valor especial. Um Papa cuja grandeza intelectual contrastava com uma timidez humilde, mas que, ainda assim, não o impediu de comunicar, mesmo com as multidões. Como prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, Josef Ratzinger já tinha escrito um profundo e clarificador comentário à terceira parte do Segredo de Fátima. Mas, já como Papa, a sua passagem pelo Santuário Mariano revelou-lhe uma nova dimensão da Igreja. Recordo perfeitamente quando foi no final da procissão de velas, contemplando assim aquele mar de luz, voltou-se para mim e disse-me esta frase inesquecível: não há nada como Fátima em toda a Igreja Católica no mundo. Eu fiquei surpreendido e só respondi: santidade, o senhor conhece a Igreja em todo o mundo melhor do que eu e certamente sabe o que está a dizer. E depois o carinho, o afeto que ele manifestou
e uma grande homilia que fez, em que terminava dizendo: dentro de 7 anos voltareis aqui para celebrar o centenário. Aquela frase para mim foi inspiradora naquele próprio momento de começar a preparar o centenário, não reduzir a um ano de eventos, mas prepará-lo do ponto de vista teológico, catequético e cultural. E depois, à mesa, no almoço, tive ocasião de lhe dizer isto. Ele manifestou o seu acordo e deu-me o conselho de convidar teólogos também estrangeiros para aprofundar a mensagem de Fátima. Uma imagem que lhe terá transmitido força e conforto no momento em que a Igreja se confrontava com o escândalo dos abusos. Foi ele a abrir um dossiê e a direcionar a Igreja numa atitude de contrição que se tornará cada vez mais importante para o futuro. Foi também um Papa que viveu, foi o primeiro que tomou grandes passos, apesar disso não ser sempre reconhecido, na questão dos abusos para a Igreja, que identificou muitos problemas que era preciso resolver e, sobretudo, eu acho que deixa-nos um legado muito importante, que é a sua noção de serviço e do papel que tem na Igreja o Papa. Não como figura sua, mas como serviço à Igreja. E o gesto dele de renunciar, isso é inevitável que fica na história. Para D. António Marto, Bento XVI foi um teólogo e um Papa que aprofundou a dimensão mística e profética da mensagem de Fátima. Nesta também está a dor e o sofrimento que atinge a Igreja. Ele mesmo aplicou na viagem do avião que fez de Roma para Fátima, quando lhe puseram a questão dos abusos, que estava como um fogo mediático, e ele siderou toda a imprensa, se pode dizer, com a resposta de que os inimigos da Igreja não são os que estão de fora, mas os de dentro com o seu pecado. Isso calou dentro muito, em muita gente, mesmo não crente. E Fátima terá mudado o Bento XVI. Alguns colaboradores admitem que saiu diferente da sua passagem pelo Santuário Mariano. Mesmo o organizador das viagens do Papa, o Padre Lombardi, me confidenciou a mim mesmo que o Papa viveu este momento de uma maneira única e que a partir de então haveria um momento marcante do seu pontificado antes de Fátima e depois de Fátima, porque ele de facto vinha com timidez, talvez por causa da reação à questão dos escândalos, e encontrou aqui o conforto e a fortaleza para fazer face aos problemas da Igreja. Esta quinta-feira a Igreja despedia-se do Papa Emérito numa praça de São Pedro preenchida de peregrinos e um elevado número de sacerdotes cuja presença sobressaía nas imagens gerais da Praça Vaticana. Francisco, que presidiu a missa Ezequial, destacou as qualidades do pastor, daquele que na Igreja está disponível para sofrer e dar alimento. Pascere vuol dire amare, e amare vuol dire anche essere pronti a soffrire. Amare significa dare alle pecore il vero bene, il nutrimento della verità di Dio, della parola di Dio, il nutrimento della sua presença. Francisco sublinhou a importância da oração como a força de quem guia o povo que lhe está confiado. Anche noi, saldamente legati alle ultime parole del Signore e alla testimonianza che marcò la sua vita, vogliamo, come comunità ecclesiale, seguire le sue orme e affidare il nostro fratello alle mani del Padre. Che queste mani di misericordia trovino la sua lampada accesa con l'olio del Vangelo che egli ha sparso e testimoniato durante la sua vita. Na homilia desta missa Ezequial, Francisco reafirmou a determinação da Igreja em dar continuidade ao trabalho pastoral de Bento XVI. È la consapevolezza del pastore che non può portare da solo quello che in realtà mai potrebbe sostenere da solo e perciò sa abbandonarsi alla preghiera e alla cura del popolo che gli è stato affidato. È il popolo fedele di Dio che,
reunito accompagna e affida la vita di chi è stato suo pastore. Come le donne del Vangelo al sepolcro, siamo qui con il profumo della gratitudine e l'unguento della speranza, per dimostrargli ancora una volta l'amore che non si perde. E vogliamo farlo con la stessa unzione, sapienza e delicatezza e dedizione che egli ha saputo elargire nel corso degli anni. Vogliamo dire insieme, Padre, nelle tue mani consegniamo il tuo spirito. E finalmente o Papa Francisco dirigia-se diretamente a Bento XVI, assumindo que o Papa Emérito está agora na presença de Deus. Benedetto, fedele amico dello sposo, che la tua gioia sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la sua voce. Este foi um momento litúrgico que contou também com a participação nacional do presidente da Conferência Episcopal e dos cardeais portugueses. O país esteve também representado pelo Presidente da República e pela Ministra da Justiça. Após a encomendação final, o corpo de Bento XVI foi levado para o interior da Basílica de São Pedro, onde foi sepultado num túmulo que já acolheu o corpo de João Paulo II. Agora, o mosteiro Mater Ecclesia já não hospeda o Papa Emérito. Será que ali chegará outro Papa? Será que este gesto de Bento XVI abriu um caminho novo na Igreja? Criou-se um espaço de normalidade, do meu ponto de vista, com a renúncia do Papa Bento XVI, como aliás o Papa Francisco tem repetido desde pelo menos 2014, que temos as primeiras notícias em que ele diz que a hipótese de renúncia do Papa, que até agora era uma figura formal de direito canónico, ou seja, estava escrita, mas ninguém achava mesmo que ia acontecer, para simplificarmos o discurso, a partir de agora está normalizado. Ou seja, se efetivamente o Papa entender que no desempenho da sua missão chegou o momento de o seu serviço à Igreja Católica passar por renunciar e abrir espaço a uma nova liderança, isso agora está normalizado, está assumido não só pelo gesto do Papa Bento XVI, mas pelo discurso subsequente do Papa Francisco, em que ele tem dito que é uma figura normal. Acontece em todas as dioceses do mundo. Todas as pessoas que estão a ouvir e que têm uma relação com os seus bispos já tiveram vários bispos, já viram os seus bispos serem nomeados e também já os viram a renunciar pelos mais diversos motivos, normalmente por terem atingido a idade determinada pelo direito canónico, e essa lógica aplica-se, obviamente de uma forma especial, porque não deixa de ser o Papa, mas aplica-se agora com alguma normalização ao Bispo de Roma, que é quem tem uma jurisdição universal na Igreja Católica, mas aplica-se. Sabemos que no passado houve alguns papas que ponderaram seriamente a hipótese de renunciar, não o chegaram a fazer, mas a decisão de Bento XVI, como ele próprio disse, ao ser uma inovação, traz uma nova carga, abre um novo caminho e que eu penso que é um caminho que de futuro será assumido com maior tranquilidade. De Bento XVI, a Igreja guarda um património de solidez teológica e o mundo a luminosidade do pensamento deste homem, para quem a fé se conjugava com a razão. Foi sempre esse o caminho que escolheu para falar de Deus aos homens do seu tempo. De 2005 a 2013, um arco temporal em que Josef Ratzinger quis governar a Igreja com o nome de Bento XVI. Uma homenagem a Bento XV, que guiou a Igreja Católica nos anos difíceis da Primeira Guerra Mundial. Bento XVI quis iluminar o caminho dos crentes, sublinhando que as consequências de um mundo sem Deus são por demais conhecidas na história.